Estamos recebendo agora a nutricionista clínica Cristiane Leite para falar sobre um tema muito importante: a relação entre alimentação e diabetes. Diabetes, que é uma das doenças crônicas mais comuns no Brasil e quem sabe no mundo, e a alimentação desempenha papel essencial tanto na prevenção quanto no controle da doença. E é sobre isso que a gente vai falar. Bom dia, Cris. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Bom dia, Jorge. Vamos lá falar de diabetes. O que é, na verdade, o diabetes, né? E quais são esses tipos mais comuns? O diabetes é uma doença crônica não transmissível e está intimamente relacionada com o metabolismo da glicose, né? Que nós comumente chamamos de açúcar no sangue, mas é a glicose. E aí nós temos o tipo 1, que é a menos comum, e normalmente tem uma relação autoimune, né? Então, as células beta lá do pâncreas, onde produz a insulina, né? Que é o hormônio que atua pegando a glicose e colocando essa glicose dentro da célula para produzir energia. Então, no tipo 1, normalmente essas células não funcionam e o pâncreas acaba produzindo, o sistema imune acaba produzindo anticorpos contra essas células e acaba destruindo, né? Então, o tipo 1, muitas vezes a pessoa nasce ou desenvolve principalmente na primeira infância. E o mais comum, que é o tipo 2, que está intimamente relacionado com os nossos hábitos de vida, especialmente estresse e aumento de peso, principalmente central, né? Essa gordura abdominal, visceral. E essa, de fato, corresponde a 90% dos casos de diabetes. E qual é a importância da alimentação no controle da glicemia? A alimentação, Jorge, tem um fator primordial, né? Primordial. Primeiro porque quando já tem se instalado a condição de diabetes, nós precisamos controlar. E aí o controle vai vir de medicamentos e da alimentação. E antes de entrar exatamente nesse assunto, Jorge, eu trouxe um dado que eu gostaria de falar para os nossos Dados ouvintes. São importantes, tá? Né, Cris? A colinha está aqui, está anotado. Mas é que me chamou bastante atenção quando eu fui buscar pela quantidade de pessoas diabéticas no Brasil. E nós temos um dado de 2023, relativamente recente, né, de que 20 milhões de brasileiros são diagnosticados com diabetes. Isso corresponde a uma média de 10,2% da população. E essa população, a característica dela é que são adultos jovens e adultos próximos ali dos 50, 60 anos. Então, pessoas na vida ainda produtiva, né? De trabalho, sim, enfim. E o Brasil encabeça a 6ª posição no ranking de países com diabetes, né? Com mais indivíduos com diabetes. Então, olha só que dados impactantes, né, Jorge? Quantos países não existe aí no globo terrestre, né? E o Brasil está na 6ª posição. Então, significa que nós precisamos repensar especialmente os nossos hábitos e a nossa qualidade de vida em relação às doenças crônicas não transmissíveis, né? Cresce cada vez mais, né? E as projeções são de um crescimento ainda maior. Ainda maior. Há pouco tempo eu estive aqui, inclusive, nós falávamos sobre o aumento do percentual da população com sobrepeso e obesidade e a projeção disso até 2050. Então, para daqui 25 anos que está batendo na porta. Então, é um alerta muito importante. Me parece, Jorge, que como profissional de saúde, eu percebo assim, que as pessoas recebem muita informação. Na era das redes sociais, de tudo digitalizado, nós temos mais acesso às informações. Mas informação é diferente de conhecimento. Então, para você fazer com que a informação que você recebe se transforme em conhecimento, muitas vezes é necessário que um profissional que atua naquela determinada área possa fazer a ponte, né? Na explicação, na intervenção. Então, se nós temos uma projeção de sobrepeso e obesidade
onde a maioria da população será sobrepesa ou obesa, a gente precisa repensar, porque as doenças crônicas não transmissíveis, elas não têm cura. Diabetes não tem cura, ela tem controle. E o controle vem pelo medicamento e, essencialmente, pela alimentação e estilo de vida. Exatamente, né? Gostei quando você disse que as pessoas têm informação, mas não têm orientação. Porque E elas ficam o perdidas, nosso né? objetivo aqui é justamente levar essa orientação, né? E uma coisa bem interessante, Cris, é que tem muita gente obesa que não tem diabetes. E muita gente magra que adquire diabetes no decorrer da vida, né? Se a gente pensar, perdão, nesse percentual, a grande maioria das pessoas que têm diabetes tipo 2, sim, elas têm um grau de sobrepeso ou obesidade. Especialmente quando a gente fala sobre gordura visceral ou gordura central, abdômen. Sabe aquelas pessoas O barrigudo. O barrigudo, Aquelas pessoas que são magras, braços magros, pernas finas, né? Braços e pernas finas, e todo aquele sobrepeso de gordura fica no abdômen. Esse aí é um fortíssimo candidato a ter diabetes. A grande maioria, inclusive, já tem a resistência insulínica, que é quando o pâncreas ainda produz o hormônio insulina, mas ele tem dificuldade de agir na glicose. Mas, sim, muitas vezes nós temos pacientes magros que, teoricamente, não se enquadrariam, né, para ter o diabetes tipo 2, mas nós sabemos que tem outros fatores, né, por exemplo, estresse, má qualidade de alimentação, má qualidade de sono, e aí pode desenvolver, sim, o diabetes. E há uma projeção muito alta de diabetes para o futuro, né? A boa notícia é que você pode conviver com isso, né? E você pode ter vida longa. Sim, com certeza. Com isso também, né? Sem as consequências, monitorando, é claro, né? O desenvolvimento, fazendo uma boa alimentação, aliado à prática de exercício físico, que é uma coisa que a gente já sabe de cor e salteado, né? E principalmente se cuidando acima de tudo, né? E tem muita gente que, depois que descobre a doença, começa a se cuidar e tem uma vida muito mais saudável. Isso por sim. incrível que pareça. Tem um ator, que se eu não me engano, Jorge, ele chama José Loreto, é um ator global, jovem, e ele tem diabetes, só que ele é praticante de luta marcial, ele é praticante de musculação, e ele fala dessa condição dele como diabético, mas controlado, né? Porque a questão maior é controlar, depois que evoluiu para o diabetes, é o controle. Agora, um ponto, Jorge, que eu preciso trazer de forma muito importante para nossos ouvintes. O exercício físico é essencial. Essencial. Junto da alimentação. Um pega na mãozinha do outro, tá? A alimentação equilibrada, adequada, e é o exercício físico. E aí, eu preciso dar destaque à musculação. Quem me conhece sabe que eu sou adepta à musculação, pratico musculação diariamente. E todos os exercícios são muito bem-vindos para essa melhora da sensibilidade insulínica, para a insulina agir melhor no nosso corpo. Mas a musculação, o trabalho de força resistida muscular, faz com que o nosso corpo consiga usar melhor a glicose, porque o músculo tem bastante receptores de glicose. Então, quando eu tenho uma massa muscular desenvolvida, e aí não é ser aquela pessoa toda musculosa, toda hipertrofiada, isso é outra coisa. Mas é você trabalhar a tua força muscular, que com certeza o teu músculo vai usar muito bem a glicose e fazer com que ela tenha níveis estáveis, né, no sangue. Ajuda no controle acima de tudo. Eu digo, é uma ferramenta terapêutica para o diabético fazer musculação. Tem que fazer musculação. Não quer dizer que vai curar a doença. Não, porque não tem cura. Mas vai é o controle. Controlar, a qualidade de vida. Ajudar no controle acima de tudo, né? Bom, e como uma boa alimentação pode ajudar não só a controlar, mas também a prevenir o diabetes? Quando eu digo prevenir o diabetes e prevenir outras doenças crônicas não transmissíveis, doença gordurosa no fígado, né, esteatose hepática não alcoólica, e entre outras desordens metabólicas, nós precisamos pensar em controle do peso, adequação do peso,
né? Então, a alimentação que se priorize alimentos mais naturais, mais frutas, legumes. Eu sempre vou bater na tecla, Jorge, até cansar, né? Como que é aquele ditado? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O padrão alimentar adequado, o padrão alimentar saudável. A grande maioria da população, muitas vezes, não vai a um nutricionista receber orientações específicas, mas é minha obrigação, como nutricionista, profissional da saúde, trazer essa informação para o nosso ouvinte. É comer alimento de verdade. O que leva a engordar é o padrão alimentar ruim, um padrão alimentar com excesso de ultraprocessado, que nós já conversamos, excesso de industrializados. A população, Jorge, não consome vegetais, legumes, frutas. É aterrorizante assim, a quantidade mínima que as pessoas consomem desses alimentos que deveria ser a base, né, da nossa alimentação. E isso ajuda bastante, né? Então, o peso, né? O primeiro ponto é o peso. Agora, quando já tem instalado diabetes, eu tenho que haver o controle do açúcar, porque esse açúcar, essa glicose sanguínea alterada, ela vai levar a outros problemas graves, principalmente cardiovasculares, tá? Então, quando eu penso já na pessoa com diabetes, ela tem que controlar a glicose dela. A maioria delas já fazem uso de medicamentos hipoglicemiantes via oral, né? Metformina, glifagem, enfim, quem está nos ouvindo deve já ter ouvido ou usa algum desses medicamentos. E a alimentação precisa controlar a entrada dessa glicose na célula, porque quando a gente ingere os alimentos, principalmente fontes de carboidrato, algumas proteínas também, mas fonte de carboidrato, ele vai liberar glicose. Lá no nosso intestino, vai ser levado para a corrente sanguínea e aumenta o açúcar no sangue, né? Aumenta os níveis de açúcar no sangue. Numa pessoa que não tem diabetes, isso é o mecanismo normal. Tem que acontecer um pico de glicemia assim que você come. É normal. Uhum. Agora, a pessoa que não tem diabetes vai diminuir a glicemia dela daqui a pouco e vai ficar estável. A pessoa com diabetes, não. Ela não tem esse mecanismo funcionante. Então, a glicose vai ser liberada, mas não vai conseguir fazer a ligação chave-fechadura, que nós chamamos, com a glicose, não vai conseguir levar a glicose para dentro da célula e vai ficar com excesso, né? E aí, essa pessoa tem que ter alguns mecanismos na alimentação. 2 deles muito importantes. Tem que ter fonte de fibra em toda a refeição, Jorge. Tem que ter fruta, tem que ter aveia, psyllium. No almoço tem que ter feijão ou outra fonte de fibra, né? Mas o feijão, lentilha, grão de bico são ótimas fontes de fibra. Folhosos. Então, tem que ter fonte de fibra na refeição. E proteína, alimentos, fontes de proteína. Ou carnes magras, iogurte, ovos, porque a proteína também vai retardar a digestão e vai permitir que essa glicose seja liberada mais lentamente, não dando aquele pico, porque para o diabético não pode ter aquele pico, né, de glicose. É interessante, não pode ter nem para cima e nem para baixo. Nem para cima e nem para baixo. E tem muitos pacientes com diabetes que ficam muito tempo sem comer, que é um outro problema. Ponto, e aí acontece a hipoglicemia, que também é um problema, porque para o diabético o controle é muito mais complicado, né? Uhum. Então, normalmente ele está hiper ou está hipo. Quais são os grandes vilões da alimentação para o diabético que devem ser evitados? Tem muitos vilões? Temos muitos. E, com certeza, ultraprocessados. Alimentos que são carboidratos refinados, ou seja, não tem nenhum tipo de fibra e tem muita farinha refinada. E aí tem excesso de açúcar, excesso de sódio, pouco ou nenhum nutriente. Então, esses são os problemas. Os salgadinhos chips, o excesso de panificação, o excesso de confeitaria, excesso de alimentos fritos, massas tipo miojo, tipo cup noodles, esses macarrões já instantâneos. E os alimentos adoçados, né? Então, os refrigerantes, os achocolatados já adoçados, os néctar, que parece suco, mas não é. Né? Os refrescos adoçados de potinho, de pacotinho, que parece suco, mas não é, são os grandes vilões. Que devem ser evitados. Precisam ser evitados. Uhum. Pizza.
é importante que se tenha menos regularidade no consumo de Controle. pizza, né? O controle. Eu digo que o diabetes controlado, o paciente que está com a sua glicemia controlada, ele pode tudo. Porque ele está controlado, ele está fazendo, tá fazendo várias ações, exercício físico, alimentação adequada, controle do sono, tomando o medicamento dele de forma correta. Essa pessoa, ela pode ter as exceções, comer um docinho de sobremesa ali no domingo, ou no jantar com a família, ou no almoço com a família, mas tem que ser com moderação. Não pode ser frequente. Não pode ser frequente. E um detalhe importante, Jorge, é que você nunca pode fazer uma alimentação com um carboidrato refinado, né? Por exemplo, um pedaço de bolo. Resolvi que eu vou com a minha amiga, eu sou diabética, resolvi que eu vou com a minha amiga tomar um café da tarde e eu vou de cara pedir um pedaço de torta Glória maravilhosa, deliciosa. Vai ser um problema para o diabético, não pode. Porque vai aumentar extremamente a glicemia, né? É um índice glicêmico alto e é um pico de glicemia, uma carga glicêmica alta. Nesse caso, tem que cuidar com o que pede, né? Aí tem que ingerir uma fonte de fibra antes, junto com uma fonte de proteína. Ou deixar esse tipo de doce para sobremesa, porque aí você já comeu fonte de proteína, fonte de fibra, né? Você fez aquele almoço completo com salada, legume, arroz, feijão, carne. Aí você consegue, caso a tua glicose esteja controlada, né? Não esteja descompensado, aí você consegue fazer uma exceção. E não pode ser todo dia. Aí já tem um equilíbrio, né? Quais os cuidados que a pessoa com diabetes deve ter na hora de montar o prato? Até vou mudar, né? Qual é o prato ideal? Como deve ser? O prato ideal simples, né? O simples. É a refeição completa. Hoje em dia tudo é gourmet, tem um monte de opção, né? Mas verdade. vamos falar do simples. Um prato simples do dia a dia que qualquer pessoa com diabetes, independente, né, da sua qualidade de vida, pode ter. Não vamos falar de quantidades, porque isso é algo mais pessoal, né? É mais Exato. individualizado. Tem gente que tem mais fome e outras menos. Mas vamos falar de qualidade, né? Olha só, arroz, feijão, magro, tá, gente? Feijão magro, nada... Não é feijoada. Não é feijoada. Boa parte do prato, e aí a gente pode falar de um terço do prato, de legumes, crus e cozidos, tá? Porque aí nós vamos ter presença de fibras solúveis e fibras insolúveis que ajudam lá no intestino a liberar essa glicose mais lentamente no sangue. E uma carne magra. E é muito importante que o diabético tenha essa consciência de controle das gorduras, não só do açúcar. A ideia de controlar açúcar, obviamente, sim, eu preciso ter esse controle do carboidrato. Mas também da gordura, Jorge, porque o diabetes leva ao longo do tempo uma sensibilidade maior nos vasos, principalmente os microvasos, os vasinhos dos olhos, os vasinhos dos rins. Então, infelizmente, não é incomum nós encontrarmos pessoas que conviveu com a diabetes descompensada a vida toda, não cuidou, e lá na frente ela tem, de fato, uma alteração renal, ela tem uma falência, ela tem uma oxigenação mais prejudicada nos membros inferiores. Quem é que está nos ouvindo que não conhece alguém que já precisou amputar um dedo do pé, um pedaço, uma porção do pé? Porque o pé e a perna, né? Mas o pé é a porção mais distante do coração. Então, quando o sangue rico em oxigênio é bombeado para o corpo, nos pés é o último lugar que ele chega. Sim. Né? Se eu tenho um sangue rico em glicose, ou seja, se eu não tenho esse controle da glicose, eu tenho dificuldade desse sangue oxigenado chegar nas partes mais distantes do coração. É onde acontece ali a menor oxigenação daquela região e pode haver, inclusive, morte, né, das células daquela região. Por isso toda a importância e o cuidado com diabetes. Exatamente. Para não chegar a esse ponto, né? Existe diferença entre carboidratos simples e complexos na resposta da glicemia? Ótima pergunta, Jorge. Aliás, o que é simples e o que é complexo? E aí tem um terceiro,
Ai, não. que é o carboidrato refinado. Ó, complicou. São 3, tá? Então vamos lá. Então, o carboidrato simples, eles são cadeias menores glicídicas, né? Isso é a bioquímica, tá? É o que está lá dentro do alimento, que a gente não vê a olho nu, né? Mas o carboidrato simples, ele não foi refinado, ele só é simples, ele tem cadeias menores, ele tem mais facilidade de digestão. E, no final das contas, ele tem mais facilidade também de se fragmentar na glicose, né? Que é a menor porção do carboidrato. Querem um exemplo de carboidrato simples? Fruta é um exemplo de carboidrato simples. O carboidrato complexo, ele já é moléculas maiores, né? É mais complexo em glicídios e, falando em alimento, normalmente são alimentos integrais. Agora, o problema, o vilão do diabetes, gente, o vilão, guardem isso para vocês, é o carboidrato refinado. Porque o carboidrato refinado foi aquele que lá na indústria foi modificado e foi retirado toda a porção de fibra dele. Um exemplo de carboidrato refinado. Bolachinha Clube Social, bolachinha creme cracker, docinho. São exemplos. Carboidrato refinado. Doce, tá? Então, a diferença está na bioquímica, no tamanho da molécula. Então, Jorge, olha que interessante. Muitas vezes o diabético é orientado de forma mais superficial a não consumir carboidrato simples. Mas você entendeu que carboidratos simples não são alimentos modificados pela indústria? Sim. Os modificados pela indústria são os refinados. Esses são os vilões. Tá? Então, por exemplo, é bem comum o paciente diabético ser orientado a não consumir fruta. Mas fruta não tem fibra? E eu não falei que fibra é importante para diminuir esse tempo de entrada da glicose, né? De subida da glicose no sangue. Mas tem a tal da frutose, né? Que eles chamam, né? Tem a tal da frutose, que não é carboidrato refinado, é carboidrato simples. Então, olha só, a frutose vai aumentar a glicemia? Vai. Mas qualquer carboidrato, inclusive o complexo, também vai aumentar. A diferença vai ser o tempo de elevação dessa glicose. Então, o que eu oriento para os meus pacientes e para você que está nos ouvindo, que é diabético? Sempre consumam a fruta dentro do contexto de uma refeição. Agora, por exemplo, café da manhã, consuma ovos, pode consumir queijo, pode consumir um pão integral, um pão multigrãos, melhor ainda. Pode consumir um iogurte e fruta. E uma Pronto. fruta, a escolha. Você controla o tempo que essa glicose vai entrar no teu sangue e não vai causar aquele pico de glicemia, que para o diabético não é importante. Mas, Jorge, eu preciso dizer para os nossos ouvintes, gente, não tenham medo de fruta, pelo amor de Deus. As frutas são alimentos base para a nossa alimentação. As frutas são ricas em fibras, são ricas em ativos, antioxidantes, polifenóis, que são substâncias importantes para o funcionamento do nosso corpo e para a proteção da nossa célula. Ninguém precisa ter medo de alimento. Ninguém precisa ter medo de nenhum tipo de alimento. Mas querem ter receio. Não tenho receio da fruta, tenho receio do excesso de pão, do excesso de doce, do excesso de fritura, de pastel frito, de salgadinho chips. Aí sim, aí eu concordo. Não é medo, é receio. Mas a fruta não. Trazendo ela para um contexto alimentar, ou seja, junto com outros alimentos, também fonte de fibra e fonte de proteína, nós temos uma refeição extremamente saudável. Pelo jeito, então, a questão é saber combinar, né? É combinar. A alimentação. Combinar o prato. O diabético, Jorge, ele precisa aprender a fazer combinação de fontes de alimento. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático, posso? Pode. Iogurte natural, fonte de proteína. O iogurte natural é aquele que só tem 2 ingredientes, tá? Leite e fermento lácteo. Tem ele na versão desnatada, com menos gorduras, e tem ele na versão integral. Coloca uma fibra. Então, exemplo, psyllium. Psyllium é uma fibra maravilhosa para controlar a entrada dessa glicose no sangue, controlar a tua glicemia.
Psyllium, compra em loja de produtos naturais. Traz uma fruta, então, ou uma porção de morango, uma porção de mamão, enfim, traz uma fruta para junto. E colocam as 2 castanhas do Brasil. Pronto, eu tenho uma refeição praticamente completa. Eu tenho fonte de gordura boa nas castanhas, eu tenho fonte de proteína no iogurte. Quer aumentar ainda mais proteína na refeição? Coloca o whey protein. E o whey protein também aumenta a glicemia, tá, gente? Só para lembrar. Pois então. Né? Então, eu falei lá no início que tem alguns aminoácidos que também aumentam a glicemia, mas isso é natural, tem que aumentar mesmo, né? Só que aí a gente controla isso com uma fonte de fibra, o psyllium. Então, a gente tem tudo na mesma alimentação, na mesma refeição, e aí a gente vai garantir que essa glicose vai ser liberada mais lentamente. E com saúde, né? Com um monte de nutriente. Cristiane Leite, obrigado pela tua participação, Cris, e pelas orientações. Muito obrigada, Jorge. Eu adoro vir aqui falar para a audiência da Itaberá, é um prazer. Cristiane Leite falou com a gente hoje aqui sobre alimentação e diabetes.